A paz do Senhor a todos, irmãos. Glória a Deus. É motivo de alegria, não é mesmo? Estar na casa do Senhor Jesus. E é muito bom, irmãos, poder adorá-lo, porque Jesus está voltando. E eu tenho certeza de que o seu louvor, ele não é em vão. Quando você adora, o reino do Senhor Jesus é exaltado. Quando você adora, o inferno se estremece. Quando você adora, pessoas são abençoadas, vidas são restauradas, vidas são curadas, porque no louvor Deus opera milagre. Amém, irmãos? Então todas as vezes, mesmo que você acha que não tenha motivo aparente para adorar a Deus, entenda, nós temos motivo de sobra. Quem nos deu esse ar que respiramos, não é mesmo? Domingo passado eu disse um tom realmente assim para que a gente pudesse tirar essa seriedade muitas vezes do coração e do rosto, né? E eu disse como o pastor Geraldo me ensinou, lá na igreja onde ele estava, ele perguntou: quem quer acabar com os seus problemas? Ergue a mão. Aí todo mundo ergueu a mão. Foi, então eu vou orar para Jesus recolher todo mundo, aí acaba o problema de vocês. Todo mundo abaixou a mão. Irmãos, é muito gostoso estar na casa de Deus. Entenda uma coisa, um dia você vai subir. E esse dia, irmãos, não é um dia de tristeza, é um dia de vitória. Porque a Bíblia diz que preciosa é a vista de Deus, Salmo 116, versículo 15. Preciosa é a vista de Deus, a morte dos seus santos. Isso quer dizer que o crente, ele não morre, irmãos, ainda que morra, viverá. Nós temos vida prometida por Deus. E essa vida, irmãos, começa aqui nesta terra, a partir do momento que nós passamos a conceber o nome de Jesus Cristo. E quando nós conhecemos essa verdade, irmãos, passamos a ser livres de todas as mentiras que outrora nós achávamos que eram verdade. E a Bíblia diz que nada pode contra a verdade, senão pela verdade. E uma das maiores verdades, irmãos, desta terra, na vida da sua igreja, é que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Para ter a vida eterna, ele precisa nascer, e ele precisa deixar esta terra para viver na eternidade com Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 36. Louvado seja Deus. João, capítulo 8, versículo 36. Todos encontraram? Diz assim, portanto, a palavra do Senhor Jesus: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga para o teu irmão: você é livre? Pergunta para ele: você é livre? Perguntou para ele? Diga para ele assim: então adore ao teu Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar um instante. Obrigado, Deus, por tudo que já ocorreu nesta noite. Honra e glória rendemos ao teu nome. Pai, leva-nos agora, mais uma vez, às águas profundas. Meu Deus, pedimos ao Senhor, e assim queremos, ó Pai, mergulhar no oceano do Senhor. Nos abençoe nesta noite, ó Deus, através da tua palavra também, ó Deus, pregada agora. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor neutralize ainda toda a força do inimigo. Que o Senhor abençoe com paz este rebanho. Que esta palavra encontre guarida ao coração de todos presentes, ó Deus. Que o Senhor também fale de uma maneira poderosa a quem porventura ouvir, ó Deus, através de uma internet, da mídia, de um CD, ó Deus, esta mensagem. Honra e glória nós rendemos ao Senhor. Eu te peço ainda, meu Deus, que toda a força que o diabo levantou, que caia agora, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos crendo que o Senhor, mediante a tua graça, tem nos libertado. Oramos para a glória de Jesus. Se você crê, dê um glória a Deus ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu estava orando a Deus, porque eu já sabia que eu estaria pregando nessa terça-feira. E eu vinha perguntando a Deus: Senhor, qual a mensagem, né? E Deus falou ao meu coração de uma maneira muito clara sobre essa liberdade que Ele tem nos dado através do seu Filho amado Jesus Cristo. O que é a liberdade para todos nós? Eu
dei uma pesquisada, irmãos, em alguns dicionários, para vocês entenderem um pouco mais, de uma maneira técnica, o que é liberdade. E eu achei a seguinte tradução: liberdade é o direito de proceder conforme nos pareça, contanto que esse direito não vá contra o direito de outrem. Aonde, irmãos, termina a minha liberdade, começa de um outro cidadão. Isso que diz enquanto liberdade, em questão de Estado. Eu quero entender ainda, irmãos, agora trazendo para o meio evangélico, biblicamente falando, que liberdade, eu entendo que é o poder, irmãos, de nós exercermos livremente a nossa vontade. Nós podemos, irmãos, beber? Podemos. Deus me dotou de uma certa maneira, aonde eu posso fazer uma escolha. E quando eu faço essa escolha, toda a minha escolha, ela tem uma ação e uma reação. Toda a minha escolha, ela tem um resultado positivo ou um resultado negativo. Eu quero entender ainda que liberdade é aquela condição, irmãos, do ser que não vive de uma maneira cativa. Ele vive independente. Ou seja, ele é livre para fazer aquilo que ele entende que deva fazer. Entendo eu ainda que liberdade é a condição de quem não está submetido a nenhum constrangimento físico ou moral. Ele tem a liberdade de expressão. E hoje, irmãos, não se fala em outra coisa senão a liberdade de sexo. Hoje, irmãos, nós podemos já observar que tem ali o terceiro entendimento dentro da área de liberdade sexual, o transexual. Nós observamos, queridos, que liberdade, ela também nos limita a entendermos que somos livres, mas podemos ir até um certo marco. Ali em Ponta Porã, se você chegar na avenida principal de Ponta Porã, Avenida Brasil, um pouquinho para a esquerda, você vai ver logo Pedro Ram Cavalheiro. Lá naquele lugar nós chamamos de linha seca. Mas se você sai um pouquinho fora da cidade, num bairro ali, voltando para Campo Grande, para Antônio João, você vai ver um marco muito grande, maior do que eu, dessa grossura, um quadrilátero assim estendido. Ali está dizendo, olha, quem olha de frente do sul para o norte, a direita é Brasil e a esquerda é Paraguai. Se limita então ali, irmãos, a liberdade de todo cidadão, tanto brasileiro como um cidadão paraguaio. Eu quero entender, irmãos, então, e lhe fazer uma pergunta. Liberdade é um estado ou uma condição? O que é liberdade, irmãos? Eu perguntei a mim mesmo, o que você entende por liberdade? E eu cheguei, irmãos, a uma concepção muito clara e objetiva, após lendo Bíblia, após pesquisando algumas coisas, eu pude entender que liberdade, ela também, tanto é um estado como uma condição. Primeiro, um estado, irmãos, de posicionamento. Eu tenho que, irmãos, posicionar a minha liberdade na vida ou em uma situação, qualquer que seja, ela cívica, moral ou religiosa. Eu tenho que pautar o meu posicionamento. E quando nós pautamos os nossos posicionamentos, irmãos, muitas vezes aqueles outros que se acham também na liberdade de nos ofender, a minha e a sua liberdade, acham que não, que nós pensamos de uma maneira errada. Hoje, irmãos, há um caos contra o pastor Marco Feliciano. Eu não quero entrar aqui em questionamento se o que o pastor está fazendo é certo ou errado, mas eu quero dizer para você que, como servos de Deus, nós temos a liberdade de entrar no trono do Senhor e clamar a Deus para que Deus derrame sabedoria, amor, autoridade e poder sobre a vida desse nosso pastor, que está ali, irmãos, representando o próprio Deus. Abre um parênteses comigo, dentro dessa representatividade, na liberdade diante de Deus. Capítulo 13 de Romanos diz que toda a autoridade, ela foi colocada, irmãos, apresentada, permitida pelo Senhor Deus. E todo aquele que resiste a uma autoridade, resiste o próprio Deus. Irmãos, há uma massa homossexual
se lançando contra, irmãos, a liberdade de expressão do nosso pastor. Também há uma liberdade de expressão do outro lado. Nós não vamos entrar em questionamento quem está certo, quem está errado. Por quê? Porque o texto que nós acabamos de lê-lo, aleluia, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A minha liberdade não me concebe mais o meu direito de ir e vir. Entendendo que a partir do momento que eu entrego a minha vida para ser livre das garras de Satanás, eu passo agora a vivenciar uma vida totalmente tomada pelo poder do Espírito Santo. E não sou mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E para onde eu irei, para onde eu apontar, não tem que ser mais o meu desejo, mas sim a liberdade que Deus me deu de obedecê-lo e caminhar na direção do seu Espírito. Eu quero entender então que liberdade, irmãos, é um posicionamento, ele é um estado, ao mesmo tempo uma condição. E que condição é essa? É, irmãos, uma qualidade que você tem diante de tal posicionamento. Se nós temos, irmãos, uma qualificação boa, nós temos, irmãos, resultados excelentes. Se nós temos, irmãos, uma qualificação ruim, teremos resultados horríveis. Mas eu quero entender e acredito que biblicamente, irmãos, a liberdade, ela pode tanto ser um estado, tanto quanto uma condição. Quando eu me posiciono, eu tenho qualidade. Eu passo a viver uma vida com qualidade. Eu me posicionei, pois isso é um estado. Ou seja, eu quero viver uma vida livre. Se pois o Filho me libertar, Jesus me libertou. Agora eu estou vivendo um estado de santidade. Eu estou vivendo um estado, irmãos, de não mais viver através do pecado. Mas a vida que eu vivo agora na minha carne, eu quero vivê-la para o louvor e para a glória do meu Deus. Entendo eu ainda, irmãos, que a liberdade é um dos maiores desejos, irmãos, de todos nós seres humanos. Eu vou provar isso para vocês. Tanto dentro de uma vida individual, todo mundo quer ter a sua liberdade de expressão. Até mesmo dentro da igreja. Há muitos que falam: não, eu não penso igual o meu pastor, mas eu tenho que obedecer. Você tem uma liberdade. Mas não é essa liberdade que Deus está dizendo para você. Porque todos nós, embora pensamos diferente, temos que pensar igual ao dono, a Jesus Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo, conforme o apóstolo Paulo lançou uma carta no capítulo 3 de Colossenses, versículo 1 ao 3, diz: olha, se vocês são novas criaturas, agora então busque as coisas que são do alto, aleluia. Então o meu pensamento tem que estar ligado, irmãos, a uma liberdade que eu tenho. Eu tenho livre acesso de entrar na sala de Deus e conceber diante do Senhor Jesus, aleluia, aquilo que todos nós precisamos de uma maneira individual. E todos nós precisamos, irmãos, conceber, talvez, muitos dessa individualidade. Ou seja, a minha vida espiritual não diz respeito, muitas vezes, ao mundo lá fora. Por quê? Porque há uma individualidade na minha vida. A minha vida espiritual diz respeito a mim mesmo. Embora a Bíblia diz que nós temos que orar um pelos outros, mas a responsabilidade da minha liberdade recai sobre os meus ombros, recai sobre o meu coração e sobre o meu entendimento. Eu entendo ainda, irmãos, que essa mesma liberdade, tanto individual, ela pode também passar a ser uma liberdade coletiva. Ou seja, nós temos uma liberdade, irmãos, do Brasil, de nós lançarmos, irmãos, mão do Evangelho e lançarmos ele em cada rua da nossa nação brasileira. Muitos não têm essa liberdade individual lá no Japão, na Coreia. Muitos não têm essa liberdade, irmãos, coletiva nesses mesmos países. Irmãos, eu quero entender que a liberdade representa o anseio constante no coração de todos os homens. Quando eu falo homem, é homem e mulher. No que se refere ao indivíduo, irmãos, o homem busca sua liberdade durante toda a sua vida. Todos nós buscamos liberdades. E eu vou te provar isso. Quando nós somos adolescentes, irmãos, queremos ter a liberdade, irmãos, de nos libertarmos dos nossos pais. Os nossos pais são quadrados. Eu era o único ET quando eu era adolescente. Entenda algo, irmãos. Quando nós somos jovens,
desejamos ser livres, irmãos, dos padrões impostos pela sociedade brasileira. Queremos ter a nossa própria liberdade. E quando eu falo nisso, irmão, dentro de uma liberdade social imposta pela sociedade, nós podemos voltar a tempos atrás, na década de 70, aonde, irmão, se lançou ali uma palavra chamada-se hippie. Eu fui um desses que quis, na década de 80, ser um hippie também, diante daquilo que eu achava que eu poderia, na minha própria liberdade. Eu quero entender, queridos irmãos, que quando nós passamos a ser homens maduros, nós desejamos obter a tão sonhada liberdade financeira. Não, eu quero ter a minha liberdade de comprar, eu quero ter a minha liberdade de poder aquisitivo, de lançar a minha moeda, de ter sim aquilo que eu desejo. Quando nós passamos, irmãos, agora para a terceira idade, quando nós estamos já pertinho, muitos juntamente comigo, quando nós chegamos à fase do ancião, nós desejamos a liberdade, irmãos, a partir de uma criança, que outrora nós não tínhamos, mas agora, enquanto anciãos, nós queremos fazer tudo aquilo que não pudemos fazer durante toda a nossa vida. Mas agora, enquanto anciãos, nós queremos ter a liberdade de fazê-lo como crianças. E eu quero entender então que o homem nunca está satisfeito com a sua liberdade. Nós nunca temos, irmãos, às vezes um posicionamento. E eu quero entender, queridos irmãos, que no que se refere a uma liberdade coletiva, uma liberdade social, todos buscam liberdade. Não importa em que contexto você se encontra. Durante toda a história da humanidade, eu entendo assim, queridos, as nações também sempre lutaram por essa liberdade, irmãos, contra as outras, buscando um livre domínio, irmãos, alheio. Fosse esse político, fosse essa liberdade militar, fosse essa liberdade de um poder econômico. Enfim, eu posso entender que ser livre foi e é ainda, irmãos, o grande anseio de todo ser humano. Todos nós queremos ser livres. É verdade ou não é? Aquele que está enfermo quer ser livre da sua enfermidade. E quando está livre da sua enfermidade, ele já não sabe mais o que fazer, nem mesmo o que buscar dentro da sua própria libertação. E eu quero entender, irmãos, que o quanto podemos dizer que um homem pode ser livre. Como de fato, queridos? Essa é uma pergunta um tanto complexa. Eu entendo isso de uma certa maneira. Eu entendo, irmãos, que alguém talvez na vida já respondeu dessa maneira como eu entendi. O homem é livre quando as condições sobre as quais ele vive são da sua própria escolha. O homem passa a ser livre realmente, pastor, quando ele escolhe aquilo que é melhor para ele. Mas a Bíblia diz que nós não escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu para ele, aleluia. Portanto, a minha, a sua liberdade não nos leva a conhecermos a obscuridade, ou seja, aquilo que não conhecemos do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa liberdade, muitas vezes, nos leva aos porões da escuridão de Satanás. E ali achamos que somos livres. Aquele que bebe diz assim: eu bebo socialmente. Na hora que eu preciso parar, eu paro. Se você chegar a indagar essa palavra para um alcoólico anônimo, ele vai dizer para você: olha, eu tentei mentir para a minha vida toda, mas a bem da verdade eu nunca tive liberdade. Porque a partir do momento que eu gostei daquela pinga, que eu gostei daquelas drogas, que eu gostei da prostituição, que eu gostei do pecado, eu passei a ser escravo e não mais livre. Deus, irmãos, não nos fez para sermos escravos. Eu quero entender, queridos irmãos, que nós fazemos as escolhas, principalmente nas escolhas, irmãos, que temos um tanto mais de propriedade, ou seja, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero chegar a essa vida financeira. Muitas vezes nós não olhamos muito, irmãos, para a família. Sabe por quê? Porque há uma liberdade que não existe dentro do nosso coração, nós a maquiamos. Não, eu escolhi, nem sempre é assim. Somos escolhidos, se é que existe isso, pelo acaso do destino. Passamos a conhecer pessoas, homens, mulheres passam a se conhecerem, e ali se falam que se amam, e de uma certa maneira não conhecem o seu amanhã, porque não ainda conheceram a verdadeira liberdade de estar plenamente na paz do Senhor Jesus. E quando não
elas passam a entender e a conceber que aquela liberdade foi uma grande arma, foi uma grande isca que o diabo lançou sobre os nossos corações. Eu quero entender que há poucos dias, irmãos, ou melhor, há poucos, muitos poucos poderão dizer sobre essa palavra liberdade, por achar que possuem pouca ou muita capacidade de poder escolher. Mas em que consiste, irmãos, a liberdade da igreja? Em que consiste a liberdade de um ministro de Deus? Em que consiste a liberdade de um casal, de um cônjuge? O que consiste essa liberdade, irmãos? Eu quero entender que o homem, ele foi formado por corpo, alma e espírito. Portanto, eu entendo também que essa mesma liberdade, ela precisa ser analisada, irmãos, considerando esses três aspectos. Porque muitas pessoas se acham que estão livres, que têm essa liberdade até mesmo dentro do próprio corpo do Senhor Jesus. E entanto, quanto um teólogo que sou tricotomista, ou seja, eu acredito que o homem foi formado de corpo, ele é formado de corpo, alma e o espírito. A Bíblia também dá uma vazão para a dicotomia, ou seja, que o homem foi formado de alma e corpo e espírito. Alma e espírito. Eu quero entender, irmãos, que a Bíblia me dá esse parâmetro de que o homem foi formado corpo, alma e espírito. Deus fez então Adão do barro, soprou sobre ele, irmãos, o seu espírito, ainda porque este homem estava vivendo de uma maneira, irmãos, vamos dizer assim, entristecida, ou até mesmo viu Deus que não ainda estava completa a sua obra. Ele diz: olha, vamos fazer uma auxiliadora para ele, para que ele pudesse ser mais ainda tomado por essa felicidade, por essa liberdade de ser feliz. Deus sopra sobre a vida daqueles bonecos que agora passam a ser homem e mulher. A Bíblia diz, irmãos, que Satanás chega agora naquele contexto. Após a queda de Satanás, como diz o profeta maior, profeta Isaías, Jesus narrando: eu vi como um raio caindo do céu, aquela que era o príncipe na glória do meu Pai, e agora como um raio cai, feito um dragão. Satanás despencou sobre a terra. Ele lança, irmãos, sobre o corpo da mulher. Ele aguça sobre o corpo da mulher, esta que tinha liberdade em dizer não para o pecado, em dizer não para o diabo, e sim para Jesus Cristo. Ela perverte a sua palavra, ou melhor, a palavra de Deus, perverte ali, irmãos, a sua mente, e através dessa concepção, preste bem atenção, ela passa a perder a sua liberdade no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. No seu corpo, irmãos, porque ela toca. Na sua alma, porque ela acreditou naquilo que o diabo falou. No seu espírito, porque o pecado agora está consumado através da desobediência. Portanto, temos um problema muito sério aqui. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito em Adão estava totalmente corrompido. Alguém teria que mudar essa história. Jesus veio para mudar essa história. Jesus veio exatamente, irmãos, para desfazer as obras do Satanás. Aleluia. A Bíblia afirma, meus irmãos, que por intermédio de Adão e Eva, o homem herdou o pecado. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 12. Nós entendemos que a partir do então, irmãos, o homem passa a ser agora contagiado por esse pecado, gerando consequências eternas na sua raça e até mesmo, irmãos, na sua procriação. O homem criado no princípio para ser livre, vive agora de uma maneira eterna com a queda. Torna-se cativo do pecado e da morte. Mas Jesus continua dizendo e bradando: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode dizer glória a Deus por isso? A palavra do Senhor, irmãos, nos afirma que o pecado cegou. Ela cega, irmãos, o corpo, a visão. A visão que Adão tinha, melhor, que Eva tinha juntamente com Adão, ela agora é tomada por uma grande cegueira. Os próprios olhos se fecham, irmãos. E quando nós entendemos isso, nos contextos de hoje, eu entendo que o homem, ele se considera sábio aos seus próprios olhos, fazendo assim a sua própria justiça, e dessa própria justiça fazendo dela um grande baluarte. Ou seja, eu posso, eu faço, eu aconteço.
O corpo está tomado agora, a alma está tomada pela soberba. Nós entendemos, irmãos, que o homem se considera assim. Mas a Bíblia está dizendo aqui no capítulo 8 que nós lemos que Deus, através de Deus, por intermédio de Jesus, estava lançando uma palavra, irmãos, na vida dos judeus, falando: olha, vocês estão vivendo em pecado, e de repente um daqueles se levanta: como que nós podemos estar vivendo em pecado se nós não pecamos? Não, vocês não estão vivendo só em pecado, vocês estão escravizados pelo pecado. Ele disse: não, nós não vivemos escravizados, nós somos livres. O nosso pai Abraão, nós vivemos essa palavra. E Jesus então lança uma palavra poderosa: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Irmãos, através daquela desobediência de Adão, eu quero entender que o pecado entrou na raça humana, e pelo pecado agora, através do pecado, entra a morte. O diabo não quer que você apenas minta. O diabo não quer apenas que eu minta. O diabo não quer apenas, irmãos, que nós venhamos passar alguém para trás. Ou seja, de uma maneira generalizada para você entender, o diabo não quer apenas nos levar ao pecado. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele quer nos levar a uma morte eterna, mas a Bíblia continua bradando: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, irmãos. Jesus veio para desfazer, irmãos, as obras de Satanás. Jesus veio para isso. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás, segundo 1 João, versículo 3, capítulo, versículo 8. Eu quero entender, irmãos, que a partir de agora, nós estamos dentro de uma grande guerra, em meio a uma situação onde não tem como retornar, se é que queremos vencer, no nome de Jesus, o pecado que tão de perto nos rodeia. A Bíblia diz que nós não podemos dar, irmãos, lugar ao diabo. A Bíblia diz que Satanás está rugindo como um leão em volta das nossas vidas, em volta da igreja, em volta do jovem, da mulher, do homem, do ancião, em volta do casamento, em volta do ministro, em volta do altar. Ele está andando, ele está bradando, irmãos, ele está rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Mas entenda uma coisa: quem desfaz a obra do inimigo é Jesus Cristo. Muitas vezes nós achamos que estamos, irmãos, como aquele inseto em meio à teia de aranha. Não tem como sair. Mas eu quero que você entenda algo nessa noite. Jesus Cristo, Ele é o grande demolidor de todas as obras das trevas. Você pode dizer amém por isso? Diga para o teu irmão: Jesus é o grande demolidor de toda obra que o diabo lançar contra a tua vida. E eu entendo, irmãos, que aonde há uma construção do inimigo, Jesus entra e destrói. Porque aonde o Senhor Jesus está, o mal tem que ir embora. Aleluias. Eu quero entender que a Bíblia diz, irmãos, que um dos motivos pelo qual ele se manifestou foi um desses, para desfazer as obras de Satanás. Aleluia. Onde, irmãos, há Satanás para fazer obras das trevas, há Jesus para desfazer. Eu acredito que onde há Satanás para construir, irmãos, uma citação errada, eu quero entender, queridos, que há Jesus para construir o certo. Eu entendo, queridos, que o inimigo das nossas almas, ele é um construtor de obras falidas, porque Jesus mesmo disse lá na cruz do Calvário: tetelestai, está consumado, está consumada. E eu vou te trazer agora a maior palavra dessa noite, talvez. Está consumada a derrota do diabo. Está consumada a tua vitória pelo sangue do Cordeiro. Aplauda o nome dele, aleluia! Glória, 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 glórias ao Senhor. Irmãos, mas é aqui na nossa mente que o diabo lança, irmãos, algo para destruir o nosso casamento, algo para destruir a nossa confiança, algo para destruir, irmãos, a nossa comunhão. Tudo começa aqui na nossa mente. E eu entendo que nesta noite, Jesus Cristo, Ele quer desfazer, Ele quer demolir, irmãos, toda a construção que o diabo tentou realizar na tua mente, até mesmo contra a vida de alguém que você
tem um contexto social ou familiar, e por que não dizer religioso ou dentro da sua igreja. Eu quero entender, queridos irmãos, que Cristo quer dar a nós uma mente ungida, aleluia. Deus quer derramar do seu óleo santo sobre a nossa cabeça. Ele quer construir na nossa mente obras novas, aleluia. Deus quer fazer da nossa mente, irmãos, aleluia, preste bem atenção nisso, mentes de Cristo. Deus quer tornar o meu pensamento como pensamento de Cristo, buscando as coisas do alto. Se já estamos em Cristo, nós temos que buscar as coisas do alto, pois Ele é o construtor do grande edifício, irmãos. Nós precisamos entender que a pedra angular é Jesus Cristo. É Ele que vai direcionar a sua mente a partir dessa noite. É Ele que é a pedra de equilíbrio de toda a obra, aleluia. Muitos irmãos estão com as suas mentes aprisionadas por Satanás, mas Jesus continua bradando: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu entendo, queridos irmãos, que só há alguém, só há uma pessoa que pode desfazer isso, irmãos. Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Quando Ele começa a aprisionar a nossa mente, eu quero entender que Jesus pode entrar na sua mente, pois Jesus é o alívio da nossa alma. Quando nós falamos em mente, lembra que eu falei corpo, alma e espírito? Ele quer entrar na nossa alma, porque é ali, irmãos, que está. Preste bem atenção, a isca que o diabo deixou contra o teu crescimento. É ali na tua alma que o diabo depositou, preste bem atenção nisso, a desconfiança sobre alguém. É na tua alma que fica martelando na sua mente, no seu coração. E eu quero entender que Jesus é o alívio para a nossa alma. Ninguém mais entende de alma do que Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando uma coisa falta, logo ela bate a nossa alma. E ninguém entende mais de alma do que o próprio Senhor, que fez a alma, aleluia. Eu quero entender, irmãos, que Ele é o pastor que refrigera a nossa alma. Guia-nos pelas águas tranquilas e refrigera a minha alma. Eu quero entender ainda, irmãos, que Ele irá refrigerar a sua alma para construir na sua mente agora tomada pelo seu Espírito Santo. Mas para isso, irmãos, precisamos estar rendidos. Precisamos dizer: Senhor, a vida que eu estou vivendo na minha carne, eu quero viver de uma outra maneira. Será que eu posso, Deus, viver ainda para glorificar o teu santo nome? Há muitas pessoas que martelam na sua mente, no seu coração.